pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a semana 2 do segundo ano e o tema é continuação. Ainda estamos no equilíbrio molecular, mas hoje nessa aula nós vamos falar especificamente, do equilíbrio químico e a sua constante de equilíbrio, tá bom? Mas antes da gente ir para a nossa aula, se inscreva aqui no Escola Online, nos acompanhe, todas as novidades. Escola Online sempre prepara várias coisas para vocês. Nosso Instagram tem várias dicas toda semana, Tem a dica do Dicão para ajudar vocês aí nos seus estudos, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos lá? Bom, pessoal, na nossa primeira aula, a gente tratou da parte teórica, de como entender que esteja ali ocorrendo o equilíbrio químico. Agora a gente vai trabalhar, tratar o equilíbrio químico de forma matemática, como aí, saber calcular, a constante de equilíbrio. Então vamos lá, gente. Quando uma reação ela entra em equilíbrio, como nós vimos na aula passada, significa que a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação inversa. E quando, isso ocorre, as velocidades aí se mantêm iguais, as concentrações dos reagentes e produtos elas vão se tornar constantes. Não necessariamente iguais, mas elas não vão aí mais ser alteradas, ok? A não ser que o equilíbrio químico seja estabelecido, porque na próxima aula nós vamos aí, trabalhar com o deslocamento do equilíbrio químico. Mas isso é para a semana que vem. Vamos aí, gente, vamos considerar, essa equação genérica aqui, onde nós temos, as letras maiúsculas representando aí substâncias e as minúsculas os coeficientes estequiométricos. E aí, lá na cinética química, a gente calculou a lei da velocidade. Então, vamos aqui calcular a lei da velocidade considerando a reação direta e considerando aqui a reação inversa. E aí, gente, nós podemos, considerando aqui que seja, uma reação elementar, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, a velocidade da reação direta é a constante, de velocidade vezes as concentrações dos reagentes elevado ao seu expoente, ok? O expoente é, na verdade, o coeficiente estequiométrico. Já a velocidade da reação inversa é quando a gente considera de C mais D vindo para A mais B. Então, aqui, na reação inversa, o que a gente considera aí reagente, vai ser C e D. Então, a velocidade da reação inversa é igual à constante, dessa velocidade da reação inversa vezes as concentrações da substância elevadas aos seus coeficientes, ok? E o que acontece quando a gente chega no equilíbrio? Quando a gente atinge o equilíbrio, gente, quer dizer que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E aí a gente pode igualar. Então, Ka vezes, a concentração de a concentração de A vezes o seu coeficiente, elevado ao seu coeficiente, concentração de B elevado ao seu coeficiente, é igual, à velocidade da reação inversa, que é a constante, de velocidade da reação inversa, concentração de C elevado ao seu coeficiente, concentração de D elevado ao seu coeficiente. E aí, pessoal, se eu passar aqui essa constante, pro primeiro membro e passar essas concentrações pro segundo membro, nós vamos ter exatamente que KD sobre KI, onde nós vamos aqui chamar de KC, de constante do equilíbrio químico, pode ser determinado pelo produto dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos sobre o produto dos reagentes elevado aí a seus coeficientes estequiométricos. Então, chegamos aqui à constante do equilíbrio, quando aí nós temos as concentrações das substâncias
que ali, né, se chegou ao atingir o equilíbrio químico, sendo possível, então, calcular a constante, o valor dessa constante, certo? E aí, pessoal, nós vamos, né, entender que essa constante Kc, ela é expressa em termos, né? Sempre a gente vai expressar ela ou em concentração mol por litro, ou ainda, gente, né, quando considerarmos como constante, levando em consideração as pressões parciais das substâncias, se forem todas gasosas, nós aí vamos chamar essa constante de equilíbrio de Kp, tá bem? Então, Kp e Kc, existe uma relação entre eles. Então, a constante de equilíbrio definida aqui em relação às concentrações é igual ao produto das concentrações molares dos produtos dividido pelo produto das concentrações molares dos reagentes, sendo cada uma das concentrações das substâncias elevada aos seus respectivos coeficientes. Ok? E aí, né, gente, nessa expressão aqui, a gente pode somente, né, incluir estado aquoso e estado gasoso. Por quê? Porque somente substâncias que estão, né, em solução, né, solubilizado em água ou ainda substâncias gasosas é que vão alterar concentração. Substâncias que estiverem no estado líquido ou sólido vão aí sempre apresentar concentração constante. E dessa forma, elas não são aqui representadas na constante, né, do equilíbrio, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Então, em função disso, vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, essa primeira reação aqui, onde eu tenho, né, N2O4 gasoso num equilíbrio químico com 2 mols de NO2. Logo, né, a constante aí, o Kc, para essa primeira equação, é a concentração do produto elevado ao seu expoente sobre a concentração aqui do reagente elevado ao seu expoente, que é 1, ok? Então, nós aqui encontramos a constante de Kc. Aqui, gente, na situação de 2, então tem que tomar muito cuidado, ó, porque o ferro aqui, ó, é uma substância sólida, logo a sua concentração não é alterada. Então, a gente não considera aqui a concentração dessa substância, ok? Então, ó, Kc vai ser produto dos produtos elevado a seus respectivos expoentes, todos dois 1, dividido pela concentração aqui, né, do reagente elevado a seu expoente, que é 1, ok? E aqui mais um exemplo, gente. Então, aqui a constante, né, de equilíbrio vai ser o produto elevado ao seu expoente 2, vezes o produto dos reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente. Então, 1 e 3, certinho? E aí, gente, vamos fazer uma consideração, né? Nesse caso aqui dessa primeira equação, se no equilíbrio nós tivermos aí concentração de 4 mol por litro, né, do NO e de 8 mol por litro do N2O4, qual vai ser o valor da constante de equilíbrio? Então, eu vou ali, né, pessoal, substituir os valores e aí 4 ao quadrado, 16, dividido por 8, 2. Tá bom? Lembrando que essa constante, ela não tem dimensão, ela não tem unidade, ok? E aí, gente, Kc, ele sofre influência da temperatura. A temperatura, né, ela influencia no valor de Kc. E para a mesma reação, os valores de Kc, eles vão ser diferentes em temperaturas, em diferentes temperaturas. Por exemplo, essa reação aqui do monóxido de carbono com água dando CO2, liberando gás hidrogênio. Então, aqui, gente, o que a gente observa? Que com o aumento da temperatura, a constante do equilíbrio está aumentando. O que isso significa, pessoal? Quanto maior o valor de Kc, significa que nós vamos ter um numerador maior do que o denominador. Logo, a quantidade de produto vai ser maior. Ou seja, quando aumentar a temperatura, aumenta aqui a conversão. O equilíbrio é deslocado para formar maior quantidade de produto com o aumento da temperatura, ok? Então, aumentar a temperatura é fornecer mais calor para o sistema. Então, é um indicativo que essa reação ela é endotérmica, porque ao fornecer mais energia, significa aí que o equilíbrio, né, tá se deslocando para a formação de mais produtos, ok?
e isso nós vemos com mais detalhe na nossa próxima semana, tá bom? Quando nós vamos aí trabalhar fatores que afetam o equilíbrio, temperatura é um deles. E aí, pessoal, vamos aqui observar outra situação. Olha aqui. Para a reação aqui de formação da amônia, né? Entre gás nitrogênio, gás hidrogênio, formando aqui a amônia. Então, com o aumento da temperatura, a gente vê aqui a diminuição do Kc. Ou seja, se a gente está numa temperatura alta e diminuir a temperatura, quer dizer que o Kc aumenta. Então, o valor de Kc ele aumenta quando a temperatura diminui, indicando que o rendimento da reação de formação da amônia é melhor em baixas temperaturas, ok? Porque quanto maior for o número, maior vai ser a quantidade de produto em relação aos reagentes, certo? Então, quanto maior o valor de Kc, melhor o rendimento da reação. E aqui, gente, outro exemplo, olha, a gente aumenta a temperatura e o que acontece com o valor de Kc? Aumenta também. Então, aqui, ó, o indicativo que o Kc aumenta com o aumento da temperatura, indicando que o rendimento da reação de produção de NO2 é melhor em altas temperaturas, aumenta aqui a conversão. Certinho, pessoal? E aí, nós podemos, né, no caso aqui dessa situação, olha aqui, o valor de Kc também ele pode ser usado para a gente prever, né, se no momento do equilíbrio existirá maior concentração de reagente ou produto. Por que isso, gente? Olha aqui, esse valor de Kc tá aqui, né, 2 vezes 10 a 19. Kc aqui para essa reação é o produto ao quadrado sobre concentração aqui da concentração dos produtos, dos reagentes, certo? Então, o que a gente pode prever? Como esse valor de Kc é um valor maior que 1, implica que o denominador é maior que o numerador. Nessa situação, né, gente, a gente vai ter maior concentração de HI no equilíbrio do que dos reagentes, né? Nessa situação, né, a reação ela tem um sentido direto para a direita que prevalece, formando aí mais quantidade de produto, ok? E em outra temperatura, essa mesma reação aqui, olha, tem um valor de 0,25, ou seja, é um valor menor que 1. E aí, nessa situação aqui, vai ter mais concentração de reagente do que de produto. E a reação inversa, ela prevalece sobre a direta, ok? E aí, gente, nós podemos também determinar a constante de equilíbrio por valores experimentais, pelas concentrações que forem atingidas no equilíbrio químico. Então, vamos lá, né, trabalhar exatamente com esse cálculo experimental. A constante de equilíbrio, Kc, né, ela pode, então, ser determinada de forma experimental e, para isso, a gente precisa saber exatamente, né, da concentração dos reagentes e dos produtos quando aí atinge o equilíbrio. Então, um exemplo aqui, gente. Para produzir a amônia, foram misturados em um tubo fechado 0,8 mol de nitrogênio, 0,8 mols de hidrogênio. Os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mol de amônia. Ok? Considerando que essa reação ocorreu em temperatura fixa, ou seja, não houve variação de temperatura, e que o tubo usado no experimento possui volume de 1 litro, então a gente pede aí para determinar o valor de Kc, ok? Então, gente, é essa quantidade aqui de substâncias em 1 litro. Lembrando que são substâncias gasosas, tanto os reagentes quanto o produto. Então, o volume da substância é exatamente o volume do recipiente. Para ser assim possível, a gente calcular a quantidade, né, da concentração em mol por litro. Então, gente, a reação, né, balanceada é 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para que produzir, né, amônia. Lembrando, gente, que no início, né, fala aqui que foram misturados a quantidade de 0,8, né, mol de nitrogênio com 0,8 mol de hidrogênio. Então, inicialmente, a gente só tem reagente, ok? E aí, né, essa é a quantidade no início. Depois, pessoal, vai falar com a gente, né, pela relação estequiométrica, nós aí conseguimos, né, identificar exatamente pela relação estequiométrica as proporções com que as substâncias elas reagem, ou seja, para cada 1 mol de nitrogênio,
consumido, vai consumir 3 mols de hidrogênio e vai produzir 2 mols de amônia. Essa é a relação. Enquanto consome 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio, vai produzir 2 de amônia, ok? Então, pessoal, vamos lá, ó. Eu vou repetir esse quadro aqui, tá bom? Para eu ter mais espaço. Então, é a mesma situação. Então, o primeiro passo, né, é eu escrever a quantidade de matéria inicial dos reagentes. E lógico, né, eu não vou ter nada de produto porque a reação ainda não começou. Quando ela começar, gente, o segundo passo é a gente escrever a quantidade de matéria em mols que cada substância que reage, levando em consideração a estequiometria da reação. Ou seja, foi exatamente o que eu falei, né? Vou considerar aqui um valor X, enquanto eu tiver aqui, né, consumindo X mols de nitrogênio, eu vou aqui consumir 3x de hidrogênio e vou produzir 2x de amônia, certo? E aí, gente, o terceiro passo é a gente fazer exatamente a diferença, né? O que eu tinha no início menos o que foi consumido ou produzido, vai ser exatamente a quantidade que eu aqui vou chegar no final, certo? Lembrando que a substância reagente ela é consumida, enquanto aqui o produto é formado. E aí, pessoal, o último passo é quando a gente vai aí, né, trabalhar com concentração. E como eu falei com vocês, como o recipiente que ali ocorreu a reação foi de 1 litro, aqui tudo a gente vai dividir por 1 litro, ok? Então, essa relação aqui é de concentração, né, em mol por litro. E aí, pessoal, teve aí, né, no enunciado a informação em que reagiu, né, as quantidades e formou 0,2 mols de amônia. Então, gente, eu sei exatamente que 2x equivale ao quê? 0,2 mols. Logo, é possível eu obter, então, o x. Então, gente, é exatamente esse ponto, ó, que no enunciado, os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mol de amônia. Logo, 2x é igual a 0,2 mols de amônia. Logo, x, né, ele representa aqui 0,1 e aqui, no caso, né, então, 3x, só voltando 3x, ele equivale a 0,3 e 1x aqui 0,1. Ou seja, 0,8 menos 0,1, eu vou ter aqui no equilíbrio 0,7 mols, né, de nitrogênio, 0,8 menos 0,3, 0,5 e aqui eu tenho 0,2, né? E aqui as concentrações, 0,7 por 1 é igual a 0,7, 0,5 por 1 0,5 e 0,2. E aí, gente, qual que é a constante de equilíbrio? Kc, né, é exatamente o produto elevado a seu expoente, multiplicando aqui o produto dos reagentes elevado a seus expoentes. Substituindo aqui os valores encontrados, né, no equilíbrio, nós vamos ter aí 0,2 ao quadrado sobre 0,7 vezes 0,5 ao cubo. Aí nós chegamos ao valor de 0,475, que é o valor aí da constante de equilíbrio nessas condições experimentais em que nós tivemos aí os resultados. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos aos exercícios. O primeiro exercício, né, ele pede aí para a gente escrever a expressão de Kc para os equilíbrios apresentados abaixo. Então, são 3 equilíbrios para a gente escrever a fórmula de Kc, né? E aí, gente, essa primeira, né, bem tranquila e foi exatamente o exemplo, né, que eu usei aí para explicar o conteúdo. Então, Kc aqui, ó, é concentração da amônia elevado a seu expoente sobre aqui o produto dos reagentes, né? Então, nitrogênio elevado a 1, eu posso omitir o 1, né? E hidrogênio elevado ao cubo, ok? Lembrando, gente, que esse colchete aqui, ele significa concentração, certinho? Como são todas as substâncias gasosas, eu considero aqui todas na expressão de Kc. Na letra B, gente, tomem muito cuidado, substância sólida não entra aí na nossa expressão de Kc. Então, Kc aqui para a segunda vai ser a concentração somente do CO2
elevado ao cubo sobre a concentração de CO também aqui ao cubo, tá bem? E agora vamos para a letra C. Então aqui, gente, vamos olhar, ó, substância sólida a gente não usa. Aquosa ok, gasosa ok. Então, Kc é igual, né, concentração de cloreto de zinco elevado a 1, tá bom? Porque o expoente aqui é 1, vezes a concentração de gás de hidrogênio sobre concentração de HCl ao quadrado. Certo, pessoal? Então, aí finalizamos a atividade 1. Vamos agora para a atividade 2. O gráfico a seguir representa a variação da quantidade de matéria em função do tempo dos participantes de uma reação. De acordo com o gráfico, pede-se para determinar, primeiro, a equação química balanceada correspondente à reação. Então, pessoal, olhando aqui o gráfico, nós temos, né, a curva de A, D, B e C. Então, vamos aqui olhar o comportamento das curvas. Aqui, né, gente, tem um decaimento da concentração de A. Toda vez, né, que diminui a concentração, isso implica que, né, que A é reagente, tá bom? Vou até anotar aqui, ó. Concentração aqui de B também tá caindo, então B também é reagente. Concentração de C, pessoal, tá aumentando. Inicialmente não tem nada, nem de C, nem de D, e todas as duas concentrações aumentam. Então, elas são produtos, ok? Produto e produto. Ótimo. Então, aí, nós já sabemos, né, que a equação é A mais B, dando aqui, né, C mais D. A gente só vai conseguir aí balancear se a gente ver a proporção com que essas substâncias reagiram. Quanto de, né, produto nós aí tivemos formado em relação à quantidade de reagente consumido, ok? Então, quando nós aqui olhamos A passou de 1,2 para 1, ou seja, houve, né, um consumo, vamos considerar aqui que são substâncias gasosas, então todas aqui, né, vamos considerar que estão no mesmo ambiente, logo vão ter o mesmo volume. Então, eu posso, na verdade, até considerar aqui, né, que essa concentração seja aqui apenas mol. Se eu considerar que o volume, né, vou considerar que o volume igual a 1 litro, uma consideração, então significa, né, que reagiu uma quantidade de 0,2 mols aqui de A. Foi o que foi consumido de A, ok? De B, eu tinha 0,8 e foi para 0,4. Então, de B aqui foi consumido 0,4 mol, ok? Enquanto, gente, de C, olha aqui, C saiu do 0 e foi para 0,2. Então, C aqui produziu 0,2 mol. Enquanto D saiu de 0 e foi para 0,8. Enquanto aqui, ó, D foi, né, produziu 0,8 mol. Então, gente, essa relação, né, 0,2 para 0,4 para 0,2 para 0,4 é a mesma relação, né? Se a gente dividir tudo por 0,2, é a relação de 1 para 2 para 1 para 4. E aí a gente obtém aí a equação balanceada, né? 1, 2, 1, 4. Essa é a resposta da letra A. A letra B, gente, pede para a gente calcular o valor de Kc. Então, vamos aqui, ó, Kc é o produto, né, dos produtos elevado a seu expoente, então, C elevado a 1, D elevado a 4, sobre, né, concentração de A vezes a concentração de B ao quadrado, certinho? Então, aqui, ó, nós vamos ter C, concentração de C no equilíbrio. Então, concentração de C é 0,2. 0,2 vezes concentração de D no equilíbrio, 0,8 elevado a 4. Concentração de A no equilíbrio é 1, ok? E concentração de B no equilíbrio é 0,8
ao quadrado, ok? Aqui, ó, nós vamos ter, né? Aqui eu posso até repetir a base, né? E subtrair os expoentes, certo? Então, aqui, ó, 0,2 dividido por 1 é 0,2 mesmo. Vezes 0,8, né? 4 menos 2. Isso aqui, ó, é 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado, né? Isso aqui é 0,2 vezes 0,16, certinho? Será que eu fiz isso certo? 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8. Claro que eu fiz errado, né, gente? 8 vezes 8 é 64, professora. Então, duas casas decimais, 0,64. Vezes 0,2, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,12 é aqui, né? 128 é 0,128 é o nosso valor de KC. Tranquilo? Deixa eu apagar esse trem aqui que ficou feio demais, esse rabisco. Ok, gente? Chegamos aí o resultado com sucesso. Vamos para a atividade 3? Vamos embora. Assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. Quando uma reação atinge o equilíbrio, as velocidades em ambos os sentidos são iguais. Corretíssimo. A velocidade das reações químicas depende da frequência dos choques entre as espécies reagentes. Tá? Corretíssimo, gente. Foi exatamente o que a gente viu, né, lá na teoria das colisões. Que a velocidade, ela depende sim do número de choques, né, de colisões efetivas que vão aí haver entre as espécies reagentes. Tá? Também, ó, okzinho. A velocidade das reações químicas depende da direção dos choques entre as espécies reagentes. Também está correto, gente. Tem que ser, né, com uma geometria adequada. Letra D. A energia de ativação de uma reação química no sentido direto é sempre igual à energia de ativação no sentido inverso. Eita! Vou pegar aqui, né, até um exemplo. Vamos aqui construir um gráfico, né, de energia. Vou até colocar aqui, ó, vou gastar entalpia, né, por caminho da reação. Vou aqui, né, gente, escrever um processo, ó, aqui tá a energia do reagente, aqui tá a energia do produto. Estou aqui, né, descrevendo uma equação exotérmica. E aqui, ó, bem meio tortinho, deixa eu desenhar de novo, né? Tentar melhorar. Ah, melhorou, mais ou menos. E aí, gente, aqui, ó, eu tenho sentido direto, reagente dando produto. E aqui o sentido inverso, produto dando reagente. Então, a energia de, vou até pegar a cor diferente, ó. A energia de ativação da reação direta é do reagente até o ponto máximo aqui do complexo ativado. Essa aqui, ó, é a energia de ativação da reação direta, tá bom? Vou colocar um D aqui, ó, da reação direta. Vou pegar outra cor, agora o verdinho, ó. Agora, a energia de ativação da reação inversa é o P se transformando em R. Então, o caminho da reação seria esse aqui. Olha aqui, gente, o valor da energia de ativação se a reação for inversa. Logo, vou voltar aqui com o meu vermelho. Essa aqui, ela tá incorreta. A energia de ativação não tem aí, gente, valores iguais, tá bom? E o efeito da temperatura, da velocidade de uma reação é aumentar a energia e a frequência dos choques entre as espécies. Então, a gente viu, né? Um dos fatores que afeta a velocidade de uma reação é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior, né, a energia fornecida para o sistema e maior a probabilidade de ocorrer choques efetivos, tá? Corretinho também. Então, resposta errada, letra D. Vamos agora para a nossa última questão, atividade 4. 1 mol do reagente A é misturado a 1 mol do reagente B, produzindo C mais D de acordo com a reação. Então, A mais B dando C mais D. Ótimo. Quando o equilíbrio é atingido, as concentrações de C e D foram de 0,8 mol por litro. A constante de equilíbrio dessa reação é... Então, gente, nós aí podemos, né, determinar
Então, como A mais B dá C mais D, então aqui, ó, no início, né? O que a gente tem de A, de B, de C e de D? Vou colocar esse C mais aqui, de C e de D. No início, né, eu tenho 1 mol por litro de A, eu tenho também 1 mol por litro de B, não tenho nada de C, não tenho nada de D. O que reage, né? Reage, forma aqui. Então, a relação é de 1 para 1 para 1 para 1. Enquanto consome X aqui de A, consome X de B, né? Então, negativo, porque consome, produz X de C e X de D. Então, gente, o que nós temos no final? Nós temos aqui, né? Falou que no exercício formou 0,8 mol por litro, ou seja, X é igual a 0,8 mol por litro, porque formou X de C e X de D. E X, então, é 0,8. Logo, gente, 1 menos 0,8 sobrou aqui 0,2 mol por litro. O mesmo sobrou aqui de B. E formou, né, 0,8 mol por litro de C e 0,8 mol por litro de C. E aí, Kc, né, gente, é a concentração de C elevado ao seu expoente, que é 1, concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. Substituindo os valores, 0,8 vezes 0,8 dividido por 0,2 vezes 0,2. Simplificando aqui, sobra 4. Simplificando aqui, sobra 4. 4 vezes 4, 16. Nós chegamos à resposta letra E. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Se teve dúvida, deixa aqui no comentário. Foi um prazer enorme aqui estar com vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau!